Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes. Vamos ler aqui no tema da festa, capítulo 17, Samuel. Graças a Deus. 1 Samuel 17, o tema da festa, versículo 32. Aleluia. Eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui mais uma vez, junto para exaltarmos o nome santo do Senhor e para recebermos aquilo que Ele tem transmitido para nós nestes dias. Que Deus possa assim estar falando mais e mais no nosso meio. 1 Samuel 17, 32, que diz assim: Então, e disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Podeis assentar. Eu quero somente agradecer aqui primeiramente a Deus por essa oportunidade, e também ao pastor presidente, o pastor José Fernandes, por mais uma confiança. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que é para nós um exemplo de sinceridade, um exemplo a ser seguido. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, toda a sua família, também os demais pastores, pastor Antônio Bastos, pastor José Pereira, sua família, também aos líderes de mocidade, o irmão William, o irmão Leonardo. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e também os demais irmãos pregadores que já têm pregado a palavra de Deus na direção de Deus, e ao que o irmão Jean que irá pregar amanhã pela manhã. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, amigos e companheiros. Louvo a Deus pela vida de cada um obreiro, cada um dos jovens e toda a igreja do Senhor. Também louvo a Deus pela vida do pastor Geraldo Leite, pastor de honra. Louvamos a Deus pela vida do irmão também, que é uma bênção para nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Meus queridos e amados irmãos, adiante de tudo que nós já temos ouvido nesse dia, nós podemos ver e entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Nós vimos que Deus, através da sua palavra, dos hinos cantados, Ele tem falado conosco. Porque nós sabemos que todo aquele que está na direção de Deus, tanto para pregar como para cantar na unção de Deus, ele é um profeta transmitindo a voz de Deus para a sua igreja. É por isso que todo pregador, todo cantor, ele deve, acima de tudo, ter a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque a maior mensagem, a melhor mensagem, a mensagem mais sublime para nossas vidas, não é aquela muitas vezes elaborada, um sermão muitas vezes com pesquisas na internet, de um grande orador, de alguém que tem um alto controle da hermenêutica, de um grande exegeta. Mas a mensagem mais sublime é aquela que vem diretamente de Deus para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, nós sabemos que Deus, Ele está falando e vai continuar falando em nosso meio. Nós vimos que através desse tema tão lindo e tão importante, especial, nós podemos ver Deus despertando a sua igreja e Deus revelando e confirmando que Ele está com seu povo para dar a vitória, para dar
dá para nós a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para este tema, amados irmãos, nós podemos ver aqui, entender pela palavra de Deus. E com tudo nós vemos que começa no livro ali de 1 Samuel, no versículo 8, que já foi até mesmo falado. Nós podemos ver que quando o povo de Israel, ele sai do Egito, ele sai do cativeiro, Deus havia dito àquele povo, àquela nação, que ele seria o seu Deus, que ele seria o seu guia, ele seria o seu rei, ele seria o seu comandante. Mas o que nós podemos ver, meus queridos, no versículo 8, é que o povo agora parece que ele está desprezando o cuidado de Deus, porque a Bíblia vem dizer que o povo está pedindo um rei. E agora aquilo vem contrariar o profeta Samuel, aquilo vem trazer tristeza e deixar o profeta amargurado, até porque o profeta sabia que aquela escolha era uma escolha errada, era uma escolha precipitada. O profeta, ele fica quase que doente, mas porém Deus fala ao seu coração, aquilo que ele está pedindo pode conceder para eles, porque agora ele não está desprezando, não é a você, mas é a mim. É a mim que ele está desprezando. Aqui, amados irmãos, eu começo a parar e meditar. Que coisa triste é quando muitas vezes um povo, alguém que serve a Deus, começa a trocar a Deus por outros valores, começa a trocar a presença de Deus por coisas que não têm valores nenhum, começa a trocar Deus por coisas banais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso traz tristeza Samuel, mas eu disse: Samuel, ouve a voz do povo e concede para eles o rei que ele está pedindo. Agora o que eu venho entender, meus queridos, é que Deus agora vai permitir para aquela nação, para aquele povo, um rei segundo a sua vontade. Deus vai permitir que eles tenham um rei segundo a sua precipitação. Deus vai permitir que eles tenham um rei segundo o seu orgulho, segundo a sua soberba, porque tudo que é adquirido fora da vontade de Deus não é bom. Tudo que é adquirido sem a aprovação de Deus, primeiramente, não é bom. E Deus agora vai dar o rei, e o rei que ele vai dar é um rei que nós vamos entender na palavra de Deus que foi um rei sem aprovação. Até porque se nós olharmos a vida de Saul, vamos ver que quando Samuel vai ungir Saul, Saul era um homem aparentemente bonito, Saul era um homem que sobressaía a todos. Saul era um homem que a Bíblia diz que tinha robusteza, ele tinha uma alta aparência. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, vamos ver que tudo que Saul fez foi desagradar aos olhos do Senhor. Tudo que Saul fez foi desaprovado por Deus. Tudo que Saul fez, Deus não aprovou. Vamos entender bem que Saul, ele foi reprovado desde os seus primeiros anos de reinado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós podemos ver pelo menos dois erros fatais de Saul. O primeiro erro que Saul erra é quando Saul, a Bíblia diz que Samuel manda ele fazer um sacrifício e esperar para que ele venha ofertar o sacrifício. A Bíblia diz que Saul agora, na sua arrogância, na sua soberba, no seu orgulho, antes do sacerdote chegar, ele pega aquele sacrifício, toma a frente e agora começa a oferecer algo que não era para ele, porque aquela obra, a Bíblia vai mostrar para nós que somente o sacerdote da linhagem dos levitas poderia oferecer aquele sacrifício. Mas Saul, ele agora vai errar, ele agora vai ser reprovado nisto aí. Agora eu entendo, meus queridos e amados irmãos, que cada pessoa foi colocada no seu lugar, cada pessoa tem uma função na obra de Deus. Ninguém foi chamado por acaso, ninguém foi chamado em vão. Cada um de nós que Deus escolheu, ele colocou na nossa mão, ele colocou para nós algo para nós fazermos, para nós desempenharmos em sua obra. Cada um de nós temos que fazer
fazer aquilo que Deus colocou para nós fazer, mas porém cada um no seu lugar, porque se nós estivermos fora do lugar, não vai ser aprovado por Deus, como não foi aprovado o serviço de Saul. Se Deus me chamou para cantar, eu vou ter que cantar. Se Deus me chamou para pregar, eu vou ter que pregar. Mas se Deus me chamou para ser um diácono, eu tenho que ser um diácono. Se foi para ser um presbítero, eu tenho que servir como um presbítero. Se foi como um evangelista, como um evangelista. Assim cada um de nós. Ninguém pode sair fora da sua posição, porque sabe, quando alguém sair da sua posição, logo ele é reprovado, logo ele não tem a aprovação de Deus. E você vai ver, toda pessoa que é reprovado na obra de Deus, ele começa muitas vezes, não sabe o texto, ele começa a levantar contra quem Deus aprova, ele começa a tirar pedra em quem tem a aprovação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tem a aprovação de Deus. Porque, amados, quem é aprovado por Deus, ele não precisa de atirar pedra. Quem é aprovado por Deus, ele faz de tudo para ajudar. Quem é aprovado por Deus, ele faz de tudo para dar a mão. Quem é aprovado por Deus, ele faz de tudo para estar juntinho, ajudando a fazer a obra do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, precisamos estarmos no lugar certo, porque quem é reprovado por Deus, ele faz isso. E nós vamos entender, quando Caim foi reprovado por Deus, o que Caim faz é levantar contra o seu irmão e matar. Mas a finalidade de Caim foi morrer e ir para o inferno. Aleluia! Corá, Datã e Abirã levanta contra Moisés, mas no final a terra engole ele, desce direto para o abismo. Aleluia! Mas nessa noite, meus queridos, a pergunta é essa: somos aprovados por Deus? Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Saul vai ser reprovado. O segundo erro fatal de Saul é quando Deus manda Saul ir até os amalequitas, porque era o inimigo que opunha a obra de Deus, era o inimigo que tinha levantado contra Israel no meio do deserto. Deus havia feito uma promessa para Moisés. Moisés escreveu, relatou no livro: quando vocês estiverem na vossa terra, vocês devem desarraigar este inimigo, tira ele da memória, acabe com ele. Ele opôs contra a minha obra, e quem levanta contra a obra de Deus, ele só tem um fim: ou ele se converte, ou ele entra no meio, ou ele aceita, ou então ele morre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mandar agora Saul e destruir tudo. Porém a Bíblia diz que Saul, na sua arrogância, ele vai mais uma vez desobedecer a ordenância de Deus. O que é que Saul vai fazer? Deus manda destruir tudo. Saul vai, e a Bíblia diz que ele vai poupar os bens, ele vai poupar as vacas, ele vai poupar as ovelhas, ele vai poupar o rei por causa da sua aparência e da sua majestade. E Deus agora vai falar a Samuel: eu tenho rejeitado Saul, porquanto não executou a minha ordem. Meu Deus, só temos a aprovação de Deus quando nós executamos a vontade de Deus. Só temos a aprovação de Deus quando nós cumprimos a sua palavra, quando nós guardamos os seus ensinamentos. Agora, meus queridos, entenda por que é que Saul desobedece a voz de Deus. Saul estava mais preocupado com os bens materiais do que a obra de Deus. Saul estava mais preocupado com as coisas dessa vida do que com a obra de Deus. É lamentável, meus queridos, quando a pessoa pensa desse jeito, quando a pessoa tem um coração desse jeito. Quem é chamado para a obra de Deus deve ter como prioridade o reino do céu, deve ter como prioridade a sua entrada lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Saul
E você vê, meus queridos, hoje, a medida que Samuel chega e diz assim: você executou, ele disse: executei. E que balido de ovelha é esse que estou ouvindo nos meus ouvidos? Ele vai dizer: é porque o povo perdoou para fazer um sacrifício para Deus. Agora Samuel responde: porventura tem Deus prazer tanto em sacrifício do que obedecer a sorte? Eis que eu obedecer é melhor do que eu sacrificar, e guardar sua palavra é melhor do que o carneiro. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite eu quero, meus queridos, falar pelo menos dentro desse tema, pelo menos sobre 4 segredos dos jovens que não recua da batalha, 4 segredos dos jovens que não recua na peleja, 4 segredos dos jovens que não recua na obra de Deus. Em primeiro lugar, é um jovem conhecido pelo seu testemunho, é um jovem conhecido pelo seu caráter, é um jovem conhecido pela sua postura de cristão. Imagina bem, entenda, a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor sai da vida de Saul, o Espírito mal desce e toma conta da vida de Saul. Alguém agora diz: não, você tem que achar alguém que toque para você, para que tocando os espíritos mal venham sair da sua vida. Aí Saul manda procurar em todo o seu reinado, ele manda procurar em todos os lugares. De repente alguém chega, não encontrou o moço, mas alguém conhecia Davi e fala: eu conheço um jovem, eu conheço o filho de Jessé, eu tenho bem conhecimento dele. Esse conhecer aqui está falando de aprovação de Deus. Era alguém que sabia da vida de Davi, era alguém que sabia que Davi era um homem aprovado para cumprir a obra, era alguém que sabia que Davi tinha uma postura de cristão. Davi estava lá no campo apacentando as ovelhas, mas alguém estava vigiando a vida de Davi, alguém estava olhando o testemunho de Davi, alguém estava olhando como que Davi portava no dia ao dia. E alguém vai dizer: eu conheço o moço, ele é aprovado, ele pode estar na tua presença, aleluia, porque ele tem aprovação. Jovem conhecido pelo seu testemunho. Agora, meus queridos, entenda a palavra do Senhor nosso Deus. Quando eu falo de testemunho, nós podemos ver na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele não foi aprovado, não foi pela sua aparência, não foi pela sua formosura, não. Davi foi aprovado simplesmente pelo seu caráter, pela sua conduta, porque o testemunho fala mais alto do que a aparência, o caráter fala mais alto do que o nome, o caráter fala mais alto do que a fama, a postura de cristão fala mais alto, meus queridos, do que os status dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu medito na vida de Eliseu, capítulo 4 de 2 Reis, versículo de número 8. A Bíblia diz que Eliseu, ele vai passando ali por uma certa cidade, e a Bíblia diz que uma mulher rica agora chama Eliseu para uma refeição, para um jantar ou para um almoço. Eliseu janta ali, e é como a comida dela era boa, Eliseu passa várias vezes por aí e começa agora ali aquela mulher a sondar a vida de Eliseu. Ela vai pesquisando aquela vida de Eliseu e meditando bem, e a mulher vai vendo que Eliseu é um homem de Deus. Ela não julga pela primeira vez, ela não julga simplesmente por uma vez, não, porque quem julga desse jeito vem muitas vezes examinar, julga errado. Quantas vezes alguém julga alguém, não, esse aí fala bonito, ele deve ser um homem de Deus, não, esse aí canta bem, deve ser um homem de Deus.
mas quando você vai ver o fim, não tem nada de homem de Deus, coisa nenhuma. A vida não condiz com o que prega, a vida não condiz com o que fala, a vida é bagunçada. Mas a mulher foi vasculhando a vida de Eliseu, e ela agora olha para o seu marido e disse: eu vejo que esse que passa por nós, muitas que esse que passa sempre por nós, é o santo homem de Deus. Aleluia, porque tem muitas pessoas que têm nome de homem de Deus, mas o santo não acompanha. Diz que é homem de Deus, mas o santo está distante, o santo está longe da sua vida. E para ser homem de Deus, o santo também tem que acompanhar a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta ter nome de Deus e não ter a vida no altar. Não adianta ter nome de Deus e não ter a vida consertada. Aleluia. Sabe por quê? Porque hoje você vê exemplo aí de muitos pregadores, até mesmo de nome, mas quando você vai ver a vida deles, eles pegam no altar e depois tem amante lá fora. Eles pegam no altar, muitas vezes em efeito até mesmo de droga. Eles pegam no altar em efeito de bebida. Sabe o que é isso, meus queridos? É alguém que muitas vezes não respeita mais os púlpitos da igreja. Ainda tem alguém com coragem de deixar eles pegar. Ei, mas eu louvo a Deus, porque aqui isso não acontece. O que fala em alto não é a fama, é a presença de Deus, é a unção de Deus, é a santidade de Deus. Oh, aleluia. Conhecido pelo seu caráter, Davi era conhecido dessa forma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas correndo, porque o tempo não nos espera, eu quero falar em segundo lugar. Davi, ele tinha posição. Davi, ele tinha uma posição. Alguém disse: eu conheço um jovem, ele também sabe tocar. Davi não estava em cima do muro, Davi não estava vacilando, ele pegou logo uma posição para si na obra. Davi, enquanto estava no campo, ele não estava aléu, ele estava ali, mas estava louvando a Deus. Se você olhar muito dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu no deserto, ele escreveu na solidão, ele escreveu lá enfrentando urso, enfrentando leões. Foi que ele escreveu muito salmo. Ele tinha posição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa, meus queridos, é termos a posição na obra de Deus, é ter uma posição firme. Louvado seja o nome do Senhor. É não estarmos vacilando em dois pensamentos. Elias chega e diz: até quando cocheais em dois pensamentos? O povo estava dividindo, ora servia a Deus, ora servia ao mundo. Mas quem quer servir a Deus, o pensamento dele é firme, a vida dele é firme, o andar dele é firme. Ele olha somente para Jesus, o autor e consumador da fé. O mundo ele vai dizendo: fica para lá. O mundo ele tem nojo, o mundo ele abomina, o mundo ele deixa de lado, o mundo ele joga para trás. Porque quem agrada o mundo não pode agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus, deixa o mundo, deixa o seu pecado, deixa a iniquidade e abraça com a palavra da verdade. Oh, aleluia. Jovem de posição. Agora ainda entenda, meus queridos irmãos, eu medito ali no capítulo 2 de 1 Samuel. A Bíblia vai traçar um paralelo ali entre a vida do profeta Samuel e também a casa de Eli. O que eu aprendo ali é uma coisa muito importante para nós. Vamos ver ali, a Bíblia traça um paralelo, mas porém a Bíblia vai mostrar um contraste entre a vida de Samuel e também a casa
casa de Eli. A Bíblia vai mostrar ali, meus queridos irmãos, e vai detalhar ali a vida daquele sacerdote, filho de Eli. A Bíblia diz que Eli já era velho, tinha perdido o controle dali da obra. Ele não doutrinava mais, não disciplinava mais, estava comum. A Bíblia vai mostrar que os filhos de Eli eram filhos de Belial, vivia no pecado, vivia na iniquidade, vivia ali, e a Bíblia vai dizer que era muito grande o pecado daquele jovem, era muito grande o pecado que eles cometiam, e a Bíblia vai falar muitos outros pecados dele ali, mas o que me chama a atenção é que havia um contraste. Enquanto os filhos de Eli pecavam, Deus levantava um jovem pequeno chamado Samuel. Deus levantava um moço muito novo chamado Samuel, e a Bíblia vai dizer ali muitas vezes assim, enquanto que Samuel ia crescendo na presença do Senhor nosso Deus, enquanto o povo da casa de Eli estava caindo por um lado, a Bíblia diz assim, e Samuel ia crescendo na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas que não entendem o porquê deste ministério, tem muitas pessoas que não entendem o porquê do ministério Nova Aliança, mas o que é isto? É Samuel se levantando, porque a casa de Eli, nós podemos ver que muitas estão caídas. Você vê muito o que é casa de Eli na Bíblia Sagrada, são ministérios grandes, são ministérios velhos, são ministérios que agora, que antes estava na presença de Deus, que antes tinha a presença de Deus, mas perderam a presença do Senhor, perderam a graça de Deus. Aí Deus fala assim, já que estão caindo, eu vou levantar Samuel. Samuel é pequeno, mas eu estou com ele. Samuel é novo, mas eu estou com ele. Samuel é humilde, mas eu estou na vida dele. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ver, meus queridos, eu penso assim que muitas pessoas diziam, não está começando, mas vai acabar. Samuel está começando assim, mas ele vai cair. O ministério dele não vai crescer, não vai longe. Mas quanto mais dizia, a Bíblia diz assim, Samuel ia crescendo na presença do Senhor. Samuel ia crescendo na presença do Senhor. Samuel ia crescendo na presença do Senhor. É isto. Quanto mais fala mal o pastor Zé Fernandes, quanto mais fala mal o obreiro do Senhor, quanto mais alguém diz assim, não vai longe, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, porque quem está conosco é maior do que Golias, é maior do que a casa de Eli. Quem está conosco é maior do que Sambalate, é maior do que Tobias, é maior do que os desafiadores, é maior. Aleluia. Levante a tua mão para o céu e adora o Deus desta obra, adora o Deus desta igreja. Ele é o maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? É porque quando Saul se acovarda, é porque quando Saul fica medroso por causa do pecado, é porque quando a casa de Israel se acovarda, Deus vai dizer assim, eu vou levantar um garotinho, ele é ruivo, ele está queimado pelo sol, ele está no meio do deserto, ninguém vê ele, o nome dele não está na faculdade, o nome dele não está no castório, mas porém eu estou vendo ele, eu vou levantar ele, ele vai revolucionar, ele vai mexer.
Louvado seja o nome do Senhor. Basta estar na posição. Aqui não para Deus não vale, não é a fama, não é status, não é os palitos, não é os ternos caros, não. Para Deus não vale, não é essas coisas indumentárias do mundo. O que vale para Deus é a vida humilde, mas porém no altar, porém com compromisso com Ele. Porque muitas pessoas perderam o compromisso, perderam a ética, perderam a moral, perderam a vergonha. E para Deus tem que ter sinceridade. O que vale para Ele é isso. Se você fica nesta noite, receba nesta noite a presença de Deus. E aí? Rabacantará, Xandarai, o Rabacantarai, Xurimianda, Lai, Chominaçu, Emenda, Lacamandaia. Esse congresso é congresso de restauração, é congresso de renovo, é congresso de poder, é congresso de graça. Se você pensou que não teria, você está envergonhado. A presença de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, a graça de Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, rabanda lá, baixando lá, bacai, lavanda lá, baixuriando lá, lei vai cair, mãe vai cair. Em nome de Jesus Cristo, receba nesta noite essa brisa suave, esta voz mansa da tua alma. Deus só faltava de um Davi na posição. Deus nunca contou com a maioria, Deus nunca contou com grandes números. Ele só precisou simplesmente de dois, pelo menos dois. Se tivesse na brecha, ele daria a terra de Canaã como herança. Deus precisou somente de 300 para ele fazer vencer os inimigos. Deus precisou somente de 3 jovens na Babilônia para ele mostrar o seu poder. Deus precisou somente do remanescente fiel, mas que tem presença de Deus, mas que tem santidade, mas que tem humildade, mas que tem desejo de servir, de servir, de servir. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba, receba, receba. Aleluia. Eu não sei se eu vou concluir a mensagem nesta noite. Eu não sei se eu vou concluir nesta noite. Mas uma coisa eu sei: a presença de Deus está aqui. Uma coisa eu sei: você não vai sentir quem não quiser. Porque tem gente que já vem com a mente dele predeterminada. Ele vai pensando assim: ah não, eu vou lá, mas vai ser a mesma coisa, vai ser do mesmo jeito. Mas ele esquece de pensar que cada culto que acontece, Deus está operando mais. Ele esquece de pensar que cada trabalho, a unção de Deus é maior, o poder é maior. Ei, se você quer ou não quer, a presença de Deus está neste lugar. Dos obreiros desta tribuna, não é deste ministério. Esta obra é de Deus, 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 é de Deus. Rabacaraba Xandarai,
Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Você não está glorificando, não é por causa de pregador, não é por causa de cantor, é por causa dele que vive e reina na tua vida. Aleluia! Em terceiro lugar, jovem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz assim que quando Deus rejeita Davi, Deus agora manda Samuel ungir a Davi como rei quando Deus rejeita Saul. E a Bíblia vai dizer que Deus agora manda ele lá. E a Bíblia diz que quando Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, Davi fica cheio do Espírito Santo de Deus. Davi vai receber duas unções, pastor Jean. A primeira unção ministerial, o azeite na cabeça. Mas ele vai receber a segunda unção, a unção espiritual. O Espírito Santo apodera da vida de Davi. O Espírito Santo vai dizer assim: a partir deste momento, Davi, você é meu, você é minha propriedade, eu tomo posse de você. Você não vai e nem vem sem a minha vontade. Os seus sentimentos são meus, os seus controles são meus, as suas emoções são minhas. A partir de agora, a minha unção está na tua vida. A unção ministerial, ninguém perde ela com facilidade. Mas a unção espiritual que transforma o homem, que regenera, que dá ele o direito de morar no céu com uma vida santa, essa é muito fácil de perder ela. É muito fácil de perder ela. É por isso que você vê hoje aí pregadores no adultério e pregando os púlpitos da igreja. Perdeu a unção do Espírito. Está apenas com o ministério. E aí ele está confiado porque está pregando bonito, está confiado porque está arrastando multidão, mas a vergonha vai ser no último dia. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, Mateus 7:21, muitos me dirão: Senhor, no teu nome operamos maravilhas, fizemos sinais, fizemos grandes maravilhas, Senhor. E o Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Apenas ministério, mas a Bíblia diz assim que os dons e a vocação são sem arrependimento. Romanos 11, versículo 29, sem arrependimento. É por isso que muitos confiam. Aleluia. Mas olha para cá nesta noite. Você pode não saber pregar bonito, você pode não cantar bonito, deixa pra lá. Deus transforma tudo, Deus abençoa tudo. Mas se você estiver cantando com simplicidade, com humildade, com vida consertada, em santidade na presença de Deus, você tem um privilégio. Você canta aqui e canta lá, prega aqui e prega lá também. Louvado seja Deus! Deus está falando aí, igreja. Se Deus estiver falando, aleluia, pode glorificar o nome dele. Aleluia. Davi recebe a unção do Espírito Santo, recebe a habilidade para fazer a obra do Senhor nosso Deus. É por isso que Golias se enrolou, porque Golias confiava, pensava que havia um homem muito bem armado, e havia um homem com as armas mais potentes da época. Não tinha metralhadora, mas tinha uma espada bem afiada. Não tinha muitas vezes uma HK, mas tinha outras armas potentes. Aí vê Davi indo simplesmente com uma fundinha, simplesmente com uma pedra, com uma vara, um cajado na mão. Aí ele fica todo desafiador ainda mais. Mas Davi agora ele não vai confiado nessas coisas. Ele rejeita as armas, as vestimentas de
Saul, porque ele sabia que essas vestimentas, essas coisas indumentárias que na terra não podiam dar capacidade para vencer, mas o Deus que ele servia era mais poderoso. Aleluia. Tu vem a mim com pau, com espada, com lança, com flecha, mas porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É por isso que a igreja do Senhor está vencendo, porque está confiado no Senhor dos Exércitos, e aonde o Senhor dos Exércitos está, tem vitória absoluta. Tem vitória absoluta. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. 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 Cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso nós estamos comprovando aqui, porque a presença de Deus tem enchido o jovem aqui de maneira sobrenatural. Porque hoje por aí você vê muitos lugares que muitas vezes tem deixado o pecado ficar um pouquinho lá, só para segurar o jovem lá dentro. Hoje já se faz até balada dentro das igrejas, Assembleia de Deus em algum lugar, mas aqui é diferente. O jovem gosta da presença de Deus, o jovem gosta de vestir bem vestido, o jovem ama a doutrina da palavra de Deus, o jovem ama estar servindo a Deus desta maneira, porque onde tem presença de Deus, meus queridos, a coisa acontece automaticamente. A obra é de Deus, é de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ramanda lava, shuri me clama, ramanda leva mais. Tem presença de Deus aí, tem presença de Deus aí, aleluia. A presença que transforma, que restaura, que liberta, ela está aqui nesta noite. Aqui não precisa estar muitas vezes usando tanta coisa para Deus operar, não. O fogo do Espírito descer, não. Porque aonde tem um povo que tem comunhão, o fogo desce sem precisar de tantas coisas, sem precisar de tantos arranjos, sem precisar de tantas engrenagens. Porque, aleluia, o Espírito Santo procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aleluia. Coloca de pé nessa noite. Aleluia. 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 Em último lugar, aleluia, jovem valente. Último lugar, jovem valente. Conheço um jovem e ele é valente. Ele é valente. Aonde tem jovem valente nessa noite? Aonde tem uma igreja valente? Olha aí a presença de Deus. Oh, labanda lá, baixando a raia. Ainda se mandar parar, não para, porque é de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Jeová. É bom de receber de Deus. Aleluia, aleluia. Deus, amado, Deus não trabalha muitas vezes. Ele não trabalha muitas vezes de dentro, muitas vezes da limitação, não. Alguém vem dizendo assim, ah, vai ser do mesmo jeito. E Deus fala, não, eu vou derramar mais graça, eu vou batizar, eu vou curar, eu vou renovar, para mostrar que a obra é minha, para mostrar que a obra é minha, para mostrar que a obra é minha. Receba nesta noite, receba nesta noite, receba nesta noite.
noite, desce do pedestal, humilha um pouco mais, abandona esse orgulho, essa vaidade, essa soberba. Deus procura humilde. Lamanda la bashandarai, ramanda kasumi na ganamashei, ramanda lamanda cachorro, aleluia canto. Valdinei Timóteo canta aqui para nós nesta noite. Enquanto Deus está operando, enquanto Deus está renovando, aleluia, aleluia. Vai caindo por terra todo espírito contrário, vai caindo por terra toda amargura, vai caindo por terra toda tristeza, vai caindo por terra tudo aquilo que é contra a obra de Deus, porque a presença dele está aqui. A
Paulo.